Obrigado, Sr. Presidente. Tendo pouco tempo, Sra. Ministra, vou-lhe fazer 3 questões muito simples e penso que poderá responder com objetividade. A primeira é a questão da idade. A Sra. Ministra referiu o regime dos delinquentes jovens e adultos, mas sabe, como eu sei, que esse regime se aplica a jovens entre os 16 e os 21 anos e não entre os 16 e os 30 anos, conforme o Governo estabeleceu. Logo, a analogia não se compreende, nem se compreende bem em que medida é que o Governo foi buscar a idade dos 30 anos para limitar uma amnistia. Porquê 30? Porque não 35? Porque não 29? Porque não 27? Porque não 38? E agora temos este espetáculo degradante dos reclusos a protestarem por causa da idade de não serem admitidos. Ou seja, isto não cabe na cabeça de ninguém. Vou ser sincero, não cabe na cabeça de ninguém, nunca vi uma coisa assim, não sei se a Sra. Ministra já viu, se já viu pode-nos dar aqui um exemplo de um país que amnistiou até aos 30 anos. Aprenderei, porque não conheço. O segundo prende-se com o alerta do Ministério Público. O Ministério Público diz muito claramente que ficam de fora alguns crimes que não deviam ficar. E eu pergunto-lhe se isto se confirma, nomeadamente, diz o Ministério Público, o crime de roubo em contexto de violência grupal. Penso que é assim que o Ministério Público se refere e penso que isto era importante porque o Governo só exclui o crime de roubo com recurso a armas de fogo ou arma branca. Não exclui os outros. E, portanto, os outros roubos todos vão estar abrangidos. Mas depois vem excluir polícias no final. É a velha lógica. Sim, Sr. Ministro, desculpe lá, exclui polícias todos que nas suas funções cometam algum crime que implique limitações nos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. E, portanto, o Governo liberta ladrões e deixa presos polícias. Quer dizer, esta é a lógica a que chegamos. O diploma impede que polícias sejam libertos, mas diz que os ladrões podem sair. Claro. Isto cabe na cabeça de alguém. Isto cabe na cabeça de alguém. Isto cabe na cabeça de alguém. Mas vamos ao mais difícil. Eu sei que isto, Sr. Deputado do Partido Socialista, foi o vosso Governo que fez a lei. Vamos ao tráfico de droga, porque aí era importante percebermos o que é que se passa. O Governo exclui o crime de tráfico de estupefacientes, mas dá 13 artigos do diploma. 3. Eu tenho aqui o diploma, Sra. Ministra, e por isso eu quero lhe perguntar se ao mencionar apenas 3 artigos, que são os artigos 21, 22 e 28, o Governo está a admitir, ao contrário, que podem ser abrangidos os restantes artigos que estão neste diploma. Vou-lhe dar o exemplo. O exemplo, por exemplo, do tráfico de menor gravidade, do artigo 25, que pode ir até 5 anos de prisão. Estes vão estar abrangidos ou não? É porque é outro artigo, não é o artigo nem o 21 nem o 22. O traficante consumidor vai estar abrangido ou não vai estar abrangido? Do artigo 26. Era importante responder a isto, porque não está no vosso projeto. O traficante consumidor. Finalmente, o incitamento ao uso de estupefacientes, previsto no artigo 29. Previsto no artigo 29, o incitamento ao uso de estupefacientes e o tráfico e consumo em lugares públicos, previsto no artigo 30. E se estes artigos têm o espírito do legislador de serem abrangidos, então porque é que o Governo não os inclui na proposta? E não me venham falar em construções puras e impuras, porque a Sra. Ministra sabe bem que depois referem outros artigos que também têm como base o 21 e o 22, como é o caso do 28. E, portanto, é preciso compreender isto. E se é esse o que o Governo quer assumir, assuma. Agora, não digam, não vamos libertar ninguém do tráfico de estupefacientes. Mas depois estão aqui uns artigos pelo meio que abrem a porta a que eles sejam libertados. Nós lembramos quando falámos do Armando Vara. O Armando Vara pode ser libertado. Não pode, impossível, nunca vai acontecer. 6 meses depois, vemos o Armando Vara a sair da prisão, ao abrigo das leis Covid. E, portanto, Sra. Ministra, responda-nos objetivamente. É só isto que lhe peço, não é uma questão sequer política, é uma questão de natureza objetiva. Estes crimes estão ou não excepcionados deste regime? Obrigado.